Se a gente considerar que essa paciente tem constipação funcional, ainda estamos nessa fase de constipação funcional, você tentaria esses ajustes dietéticos e comportamentais, ver se ela faria uma atividade física mais adequada, ajustar as fibras, ver se elas é que estão causando de alguma forma a distensão, manteria o PEG, o polietileno glicol, sim ou não, faria uma outra abordagem, o que vocês, colegas, fariam com nesse momento com a paciente? Posso falar? Claro. Ok. É um caso muito interessante, muito comum mesmo. Como eu dou aula aqui em duas faculdades em Passo Fundo, uma privada, uma federal, nós abordamos muitos pacientes do SUS, né? E nesses pacientes nós temos muita dificuldade para exames complementares, então nós temos que lidar com o que é possível, né? Eu acho que nós temos que entender, o médico tem que entender o estilo de vida do paciente. Por exemplo, as mulheres muitas vezes têm uma vida atribulada, elas nem tomam café da manhã, ou se elas tomam café da manhã, elas não têm nem tempo adequado, porque está cuidando das crianças, enfim, todo o trabalho, até não tem tempo para ir no banheiro. Eu conheço muitos pacientes que acabam tentando evacuar à noite, depois que chegam do trabalho. E a gente sabe que o reflexo gastrocólico mais intenso no café e no almoço. Então, às vezes, uma reeducação simples. Eu já consegui resolver problema de constipação de um paciente que conseguiu um emprego, parou de tomar café da manhã, ficou constipada, e no momento que retorna ao seu hábito alimentar, volta a ter uma função intestinal. Então, tem alguns detalhes muito simples que, assim como a Carla falou, a questão do diário alimentar, a quantidade de água que toma, a quantidade de fibras, a professora Maria do Carmo já falou, em situações até de excesso de fibra que provocam constipação, porque na mídia a gente recebe a informação que fibra é saudável, mas é muito difícil saber que a mulher tem que ingerir 20 gramas por dia, o homem tem que ingerir 30, e a complexidade da nossa alimentação é tal que fica bastante difícil. Então, assim, resumindo, eu acho que tem que rever essa questão do estilo de vida, tem que rever o volume de água que toma. Na nossa prática, a gente recomenda muito a mistura do farelo de trigo com farinha de banana verde, meio a meio, uma colher de sopa são 5 gramas de fibras. A gente sabe que isso tem algumas funções intestinais interessantes. E nesse caso, eu primeiro faria essa revisão, motivaria essa paciente a fazer atividade física também. A atividade física é importante para o funcionamento intestinal. Os educadores físicos e fisioterapeutas até têm algumas técnicas que podem eventualmente ajudar. Eu gostaria de salientar essa abordagem mais básica. Prática. 71% das pessoas disseram que sim, professora. Manteria. De fato, né, a gente tem que fazer esse ajuste todo. Fernando, eu falo com meus pacientes, acorda mais cedo, não tem jeito, tem um problema, cada um com o seu problema, de uma forma tem que resolver. Tem que ter tempo para o intestino. E tempo para o intestino, não tenho tempo, acorda meia hora antes, porque você vai ter que ter um tempinho para treinar o seu reflexo evacuatório, para ir no banheiro depois de se alimentar. A alimentação da manhã é fundamental, ajuste de fibras solúveis e insolúveis, fazer esse diário, fundamental. E a gente consegue muito sucesso mesmo, e muitas vezes a gente não tem, né, nas universidades, mesmo federais, todos esses exames, né, felizmente aqui em Belo Horizonte a gente tem a nível de hospital universitário, a maioria desses exames, manometrias, o que facilita muito, mas muitas vezes a gente não tem, às vezes nem a nível de privado, o paciente tem condições, às vezes, de fazer alguns exames. Então, essa é fundamental e, de fato, a gente tem que pensar que essa paciente, que aqui a gente coloca novamente o caso, ela, revendo a história dela, ela tinha uma ingestão que precisava melhorar fibras, ou seja, eu não conseguia atribuir a distensão dela ao excesso de fibras, estimulamos muito a ingestão hídrica, a, a obediência ao reflexo evacuatório e atividade física, obviamente, mas havia essa queixa, que era uma queixa principal, digamos assim, nesse momento, que incomodava muito, como já foi salientado aqui, que era exatamente a distensão excessiva, piora com o correr do dia, sem que houvesse uma correspondência justificativa apenas pela
a ingestão excessiva de fibras, não consideramos isso, ela não comia praticamente cereais, o que distende muitas vezes, né, tomava bastante líquido, então não consideramos e achamos que valia a pena, no caso, abordar dentro da propedêutica um dos objetivos, que é melhorar a distensão, e para isso, de fato, a gente precisaria de fazer, então, essa abordagem. Quer dizer, nós estávamos considerando que essa paciente tinha também uma distensão abdominal, ou uma sensação de distensão, um bloating, não tem sinais de alarme, que ela tem uma constipação funcional, então vamos aqui para o lado esquerdo, né, não tem síndrome do intestino irritável, porque não tem dor, mas uma constipação funcional, as orientações são essas, de alteração de estilo de vida, dieta, mas pensar muito também nas intolerâncias alimentares que podem estar sobrepostas nesses casos, como intolerâncias aos carboidratos, a hipersensibilidade ao glúten, a intolerância aos carboidratos complexos, enfim, que houvesse essa possibilidade até de uma indicação de algum tipo de dieta que pudesse favorecer também o tratamento dessa paciente em relação à constipação, claro que ainda mantendo os osmóticos, tentando ver se com isso resolve, se não associar algum outro tipo de medicamento para a constipação, mas com esse olhar, digamos assim, também para que, se não encontramos outra razão para sua distensão, que a gente pudesse ir além com a abordagem da distensão. Lembrando que são queixas muito comuns, mal definidas, mas como essa paciente é o sintoma principal, pelo menos neste momento, e acompanha tanto doenças orgânicas, nós sabemos delas várias, né, quanto nas funcionais, aqui a constipação funcional, a diarreia funcional e a síndrome do intestino irritável, sobretudo. Isoladamente, ela é considerada rara, mas porque na grande maioria dos estudos ela não é endpoint para nenhum, quer dizer, ninguém estuda muito a constipação, estuda dentro de um contexto das funcionais, das constipações, intestino irritável, de doenças orgânicas, e então com isso o número de estudos, embora o número de pacientes seja imenso, o número de estudos não é tão grande, avançamos muito com as definições de Roma 4 e com as novas e possíveis implicações fisiopatológicas e, consequentemente, terapêuticas. Roma definiu muito bem que a gente tem que ver que o nosso paciente, será que ele tem um bloat, ou seja, só uma hipersensibilidade, uma sensação de distensão, ou se de fato ele tem uma distensão numérica, né, que ele medisse ali e fosse realmente distendido. Na grande maioria das vezes, a gente está examinando o paciente, principalmente mulheres falam, eu me sinto como se estivesse no final da gravidez, e você vai examinar e não encontra essa distensão definida de perímetro mesmo. Então, nesses casos onde há uma distensão gasosa, é chamado de distensão, e nos casos em que a distensão é uma percepção do paciente, a gente fala em bloating, que não encontramos nenhuma tradução muito boa no português para o inchaço abdominal, não tem uma palavra. É interessante que a gente busca isso no português, e há poucos meses, talvez novembro, um artigo em espanhol de um grupo do México, de grandes colegas lá do México, conheço a maioria, definindo o que seria bloating na língua espanhola, que também não encontram essa palavra. Então, a gente tem usado o bloating mesmo como uma percepção, uma sensação de que está inchado, mas na verdade não está, e a distensão verdadeira. Então, isso também a gente pode observar no consultório, medir o perímetro, no período que a paciente for, pedir para ela medir, para ver se tem bloating ou se tem, de fato, uma distensão verdadeira. Podem coincidir, podem até existir simultaneamente no mesmo paciente. E o bloating, na fisiopatologia, mistura muito com a constipação, o bloating, a distensão, e que temos que lembrar aqui de supercrescimento bacteriano do intestino delgado, é uma abordagem obrigatória, as intolerâncias alimentares. Então, na verdade, quando a gente está falando de flatulência, de distensão, a gente tem
fatores dietéticos, temos fatores da microbiota, principalmente aqui a desbiose, o supercrescimento bacteriano, e temos também alterações motoras, né, alterações viscerais, reflexos de viscerais, hipersensibilidade. Então, muitas vezes a gente não vai achar nesses pacientes supercrescimento, intolerância alimentar. A gente, na prática, não tem exames, às vezes, que vão nos dar o diagnóstico, por exemplo, de uma resposta visceral alterada. Então, mas temos que buscar supercrescimento, intolerâncias alimentares e pensar em outras possibilidades de hipersensibilidade também a alguns alimentos. Esse é um trabalho que a gente fez quando eu morei em Barcelona e estudei gases, né? Muita gente ria, foi para Barcelona para estudar gases intestinais, foi o motivo do meu doutorado, e esse trabalho publicado, vejam há quantos anos, há 18 anos no GUT, nós estudávamos pacientes com distensão que tinham ou não intestino irritável, constipação ou diarreia funcional, mas que tinham distensão verdadeira e voluntários saudáveis. E a gente viu e fazíamos uma distensão retal e na retenção do gás em voluntários em pacientes com constipação e distensão era nitidamente diferente. Então, não encontramos com exames comuns essas alterações, mas quando utilizamos o barostato para sensibilidade visceral e para ver esse efeito da distensão retal, era completamente diferente a resposta dos voluntários, a resposta de pacientes com constipação e distensão abdominal. Então, esse caso meu entrou muito, lembrei muito, né, desse tempo de Barcelona, fantástico, onde com o professor Malagelada e seu grupo, e hoje com o professor Serra, que mais publica aí, talvez, de distensão abdominal, e eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente com ele, já naquele tempo, né, em 2003, 2004, quando morei lá, a gente já encontrava essas alterações tão interessantes que ainda hoje a gente não consegue defini-las e explicar, assim, na prática, como que a gente vai resolver isso para o nosso paciente. Lembrar do supercrescimento hoje é uma obrigação em pacientes com muita distensão e que o queixa principal é distensão, a gente pensar na possibilidade de supercrescimento, ou fazer o teste, ou fazer tratamento de prova, pelo menos pensar nessa possibilidade, porque o grande sintoma do supercrescimento é exatamente a distensão, o bloating, a dor que ela não tem, a constipação intestinal ou a diarreia. Então, não esquecer nunca nessa propedêutica do supercrescimento bacteriano do intestino delgado. E, além disso, a história clínica, a relação principalmente desses sintomas com a dieta. Piora com algum carboidrato específico, piora com laticínios, com frutose, as fibras agravam essa distensão. Às vezes é um problema a gente orientar paciente com distensão e constipação. Na hora que põe fibra, ele piora e não melhora, melhora a constipação, piora a distensão. Então, é uma abordagem muito ampla, não é simplesmente fazer um teste de intolerância e ali você vai resolver o problema do paciente. Não existe um guideline validado na propedêutica dessa distensão ou do bloating abdominal.